Olá, turma. Bom, meu nome é Felipe. A gente vai falar um pouco aqui agora sobre Demerval Saviani, o pensamento sobre a pedagogia histórico-crítica, né, que foi elaborada por Saviani. Bem, começar, Saviani nasceu em 1944, na PUC, no estado de São Paulo. Formou-se em 1966. Iniciou a docência com 22 anos, muito novo, né? Iniciou a docência com apenas 22 anos durante o período do regime militar, por volta de 1966 e 1965. Certo. O regime militar, que teve ponto de partida, né? Só para a gente dar início aqui ao assunto, o regime militar teve ponto de partida com a renúncia de Jânio Quadros, e aí é quando Castelo Branco assumiu a presidência, dá início aí ao regime militar. Castelo Branco era um general, né, do exército brasileiro. Certo. Nessa época de regime militar, passou outros presidentes, não somente foram 20 anos de regime militar, né? Nesse tempo passou por alguns outros presidentes. Mas foi quando Ernesto Geisel assume o poder com a promessa de que vai estabelecer novamente a democracia no país, que até então tinha sido reprimida pelo poder militar. Mas aí, quando o Geisel assume o poder, ele vem com essa promessa de que vai estabelecer a democracia no país, no ano de 1974. Naquela época, a população já estava muito satisfeita com o poder militar, devido à repressão, devido à insatisfação com a alta inflação que acontecia no país, que chegou até 200%, e com o grande nível de desemprego daquela época também, né? Aí há uma insatisfação com a sociedade. É nesse momento que Demerval Saviani, ali por volta da final da década de 1970, começa a mostrar dos seus estudos, suas pesquisas, e começa a dar início à pedagogia histórico-crítica, que foi elaborada por Saviani, né? Nessa época, Saviani percebe que começa a se ter um movimento social e cultural no país, com o objetivo da análise crítica da pedagogia dominante do momento, da época. No regime militar, para quem não sabe, naquela época a educação estava voltada principalmente para formar mão de obra adequada e qualificada para os modelos econômicos daquela época, que até então era o capital monopolista. O poder estava na mão de poucos, de grandes empresários, de grandes organizações econômicas. Então, naquela época era assim. A educação era totalmente regrada, o aluno era totalmente regrado e obediente. Ele chegava, sentava na sala, o professor passava o conteúdo para ele e ele simplesmente ia repassar tudo o que ele aprendia novamente como mão de obra, como no trabalho, né, nas grandes empresas. Mas aí Saviani, que tem seus pensamentos totalmente voltados para os pensamentos marxistas, né, o pensamento de esquerda, como a gente pode dizer, Saviani começa a perceber que naquele tempo começa-se a ter modificações, começa-se a ter transformações nos modelos educacionais do país. Outros pensadores também começam a se mostrar insatisfeitos com o regime militar da época e os padrões educacionais, e eles passam também então Saviani passa a querer mostrar o seu pensamento crítico social, o histórico crítico, né, aqui da pedagogia histórico crítica, né? Ele está mais voltado, como o regime militar não está nem um pouco preocupado com a emancipação do indivíduo, com criar seres pensantes. É aí que Saviani começa a mostrar suas pesquisas que a educação precisa ser transformada, a educação precisa criar seres críticos, seres pensantes, para sair desse comodismo que o regime militar implantou, que é apenas de receber um certo conteúdo, o professor vai lá, passa para o aluno, e o aluno vai levar isso para a mão de obra. A gente vai ver um pouco mais sobre, aprofundar mais sobre a pedagogia histórico-crítica com nossos alunos, que vai mostrar mais um pouco dos pensamentos. Eu estava aqui para a gente falar um pouco aqui do contexto histórico, na qual se deu início ao pedagogia histórico-crítica. Obrigado aí, pessoal.
Olá pessoal, meu nome é Eliezer. Estou aqui para falar um pouco sobre a vida de Demerval Saviani, certo? Demerval Saviani nasceu no dia 25 de 12 de 1943. Filho de produtores rurais, nasceu na cidade de Santo Antônio de Passa, interior de São Paulo. Descendente de italiano, a sua família foi morar na cidade, na capital, em 1954, onde ele estudou e se formou no ensino primário, que é o nosso ensino fundamental. Na época, durava apenas 5 anos, no contrário de hoje, que é 8 anos. Também em São Paulo, ele estudou o ensino médio, onde concluiu em Cuiabá. Em 1963, Demerval Saviani iniciou na PUC o curso de licenciatura em Filosofia. E nesse mesmo período, 3 anos depois, em 1966, ele se formou em bacharelado e licenciatura em Filosofia da Educação. Durante esse período, para manter o custo da faculdade, que era alto, como era filho de produtores rurais, Demerval Saviani prestou concurso para o Banco de São Paulo, onde passou e ficou trabalhando. Além de trabalhar no banco, ele também lecionava pedagogia na PUC e alguns colégios dos estados. Em 1968, Demerval Saviani deixou o serviço do banco, né, e começou a se dedicar apenas à educação. Nesse período ele se formou em doutorado na PUC, onde passou a auxiliar os programas de mestrado e doutorado da instituição. A partir de 1975, passou a auxiliar e ajudar em programas de formação de doutorado e mestrado em várias instituições, além da PUC. Foi sócio fundador da ANPED, Associação Brasileira de Educação e Pesquisa. Em 1988, participou da reformulação da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e também foi o grande criador da tendência, né, na pedagogia histórico-crítica. Agora eu vou falar alguns dos livros que ele escreveu, né? São vários, né? Vou falar alguns dos principais. Temos Escola e Democracia, Educação, do ensino comum à consciência filosófica, tem Ensino Público e alguma fala sobre a universidade, a pós-graduação e educação no Brasil, Pedagogia Histórico-Crítica, primeiras aproximações, da LDB ao novo Plano Nacional de Educação, por outra política educacional, e o livro que deu para ele a vitória, né? Deu o prêmio Jabuti em 2008. História das ideias pedagógicas do Brasil. Esse prêmio, o Jabuti, gente, para quem não conhece, é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Ele ganhou no quesito livro didático. A metodologia ideal de ensino para Saviani, de acordo com Saviani, é a expositiva e dialógica, né? Ou seja, tem a necessidade de expor o conteúdo e em grupo formar grupos de debate para refletir e dialogar sobre o mesmo conteúdo, né? Para que surja em meio ao diálogo, né, críticas e ideias, né? Acredita ele que essa metodologia é ideal para que o processo de aprendizagem seja mais eficaz. Para compreender o processo de aprendizagem de um indivíduo, Saviani acredita, né, que é necessário a gente aprender toda a vida social dele, os problemas sociais, tudo que se passa. De acordo com Saviani, cada indivíduo, independente da classe, se diferencia. Então, é necessário aprender sobre cada um para poder aplicar os processos de aprendizagem. Saviani vê a educação como mediadora da prática social e da prática educativa. Então, para ele, as duas devem trabalhar em conjunto para o desenvolvimento e democratização da sociedade, com o apoio das autoridades. Olá,
galera, meu nome é Cássia e eu vou dar continuidade ao assunto em relação a Saviani. Eu vou falar um pouco sobre a sua influência na educação, sobre quem o influenciou e também um pouco sobre a sua visão em relação à educação. Primeiramente, para falar sobre tudo isso, é legal ressaltar, ou na verdade relembrar um pouco sobre a situação que o Brasil estava vivendo. O Brasil tinha acabado de sair numa situação complicada em relação à política. Por quê? Porque o Brasil estava em transição, tinha acabado de sair da ditadura e estava retomando a democracia. A sociedade estava vivendo uma nova situação. E Saviani percebeu que isso estava influenciando diretamente a educação e que a partir daí a educação precisava tomar um novo rumo. Foi que ele criou a teoria histórico-crítica. O que seria essa teoria histórico-crítica? Seria que a sociedade, crítica porque a sociedade ela tem uma influência em relação à educação. Histórico por quê? Porque a educação tem o poder, através do conhecimento adquirido com a educação, nós temos o poder de transformar a sociedade. Mas de onde saiu essa ideia? Essa ideia saiu da sua visão ligada às suas experiências em sala de aula, a experiência dele vivida em sala de aula. Por quê? Ele percebeu a partir daí que quando ele contextualizava os conteúdos, com um conteúdo contextualizado em relação à experiência vivida do aluno, o aluno tinha uma facilidade maior em adquirir e guardar aquele conhecimento, guardar aquele conteúdo. Por isso que ele começou a perceber isso. Ele percebeu que a vivência do aluno era importante em relação a como ele adquiria esse conteúdo. Ele percebeu que era impossível separar a sociedade de educação, que ambas andavam ligadas. Porque a educação, foi dito, para ele, a sociedade interferia na educação e só a educação poderia transformar a sociedade. Mas de onde é que saiu esse pensamento? Esse pensamento saiu da influência que ele teve de Karl Marx. Karl Marx ele tinha um pensamento socialista em que de igualdade de pensamento, igualdade econômica, igualdade em relação à educação. E Saviani também tinha isso, porque ele percebeu que nesse período estava tendo um fortalecimento da desigualdade social e, digamos que, um privilégio, a classe dominante, a classe social dominante, ela estava tendo um privilégio em relação à educação. E ele dizia o seguinte, que isso não poderia acontecer, que a educação ela teria que ser igual para todos, que todos tinham o direito de receber essa educação. E que isso só poderia ser possível através dessa contextualização desses conteúdos, através dessa união da sociedade com a escola. Por isso que para ele a escola era um lugar que promovia a inclusão. Na escola era o lugar onde o aluno vinha, ele era acolhido de uma forma igualitária, independente da sua situação social, independente do meio que ele vivia, independente da situação que ele estava inserido. E também, para Saviani, o professor não era apenas aquela pessoa que era o detentor total do conteúdo. Não, para Saviani, o professor através da sua experiência de vida, ele tinha adquirido conteúdo e que ele era o mediador, queria fazer essa ponte para o aluno, para ele conseguir entender e captar esse conhecimento. Como? Através das suas vivências. Para Saviani, o aluno ele tinha que ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ele tinha que ter essa parcela maior em relação à sua aprendizagem. Por quê? Porque para Saviani, o aluno ele tinha que ser alguém crítico. O que seria alguém crítico? Teria uma opinião própria. Para Saviani, o aluno ele precisava ter opinião. Atrair essa opinião só poderia ser conseguida através do conhecimento, através da educação. Para Saviani, o aluno não poderia ser, como diz o ditado, Maria vai com as outras, que seria levado por qualquer vento, qualquer coisa que dissesse a ele. Não. Para Saviani, através da vivência do aluno e do que o professor passaria em sala de aula, o aluno era que ele conseguiria montar o seu próprio pensamento e a partir daí ele poderia defender a sua ideia, defender o seu pensamento
ele teria uma opinião própria em relação àquele conteúdo. É por isso que o ensino para Saviani teria que ser contextualizado, ele não poderia estar separado da sociedade, separado da vivência do aluno. Por isso que para ele também essa aprendizagem que o aluno deveria obter, deveria ser através da experiência individual do aluno e coletiva. Como assim individual e coletiva? O aluno ele deveria aprender através de suas próprias experiências e das experiências vividas na sala de aula, com o professor e com os colegas. Tudo isso a gente pode perceber que Saviani ele veio quebrando vários paradigmas que estavam tendo na educação. O Brasil estava vendo uma mudança bem radical em relação à política e a educação para ele não poderia ficar diferente. Foi aí que ele defendia bastante essa teoria da curvatura da vara. O que Lenin explica essa teoria da seguinte forma, que a vara, quando ela é entorta, ela não podia ser apenas desentortada, ela teria que ser entortada para o lado oposto. Como assim? É bem simples. Para Saviani, a educação ela estava indo para um rumo. Ela não poderia apenas parar de ir para aquele rumo. Ela teria que ir para um rumo diferente, para que houvesse mudanças, para que houvesse um avanço na sociedade, para que houvesse um avanço na educação. Porque, como já foi dito, a síntese do pensamento da influência de Saviani é justamente essa, que a sociedade ela tem o poder de impactar na educação, mas a educação é a única que tem o poder de transformar a sociedade. Obrigado por isso. Espero que todos vocês tenham entendido, que fique bem claro, que tenha ficado bem claro essa influência de Saviani, que é um tema bem atual em relação à sala de aula, essa parte de contextualização, de colocar um aluno como um ser ativo, um ser pensante, um ser crítico. E também mostrar para vocês que ele foi muito influenciado também por Karl Marx, pela essa ideia de igualdade, porque para ele, na sala de aula, na escola, no conhecimento, ele deveria ser repassado de forma igual, independente da sociedade, da classe social, independente da renda, independente da cor, independente do meio que a pessoa estava inserida. Agradeço a vocês, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e até a próxima!